Seja muito bem-vindo a mais um Andrew Jumper Live. Nós estamos aqui nessa noite com nossos professores, professor Chung e Felipe Fontes. E estamos aqui exatamente para debater, conversar, articular os conceitos, as ideias que estão aí em cima de ser reformado e ser missional. Então, nós queremos ter um bom bate-papo, uma boa conversa aqui nessa noite, para ajudar nossos irmãos e irmãs que nos assistem aí nesse momento a, a entender esses conceitos e como a igreja os desenvolve, como nós os articulamos na teologia. Logo de começo, quero chamar você para curtir aí nosso canal. É importante porque isso serve para que nossos vídeos sejam posicionados nas mídias sociais de maneira melhor, ou seja, mais gente consegue ouvir a mensagem. Isso é o que a gente quer, gente ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem que temos aqui para passar adiante. Então, lembra lá, inscreva-se no canal, depois clica no sininho para você ser lembrado das próximas lives. Temos várias lives aí já alinhadas para as próximas segundas-feiras. E também deixa o seu like no vídeo e faça aí algum comentário, e assim a relevância do vídeo vai crescendo nas mídias. E antes de começar mesmo, de novo, queria lembrar que a nossa revista Fides Reformata foi lançada na última live, na segunda-feira, sobre os 150 anos do Mackenzie, e essa é uma edição especial sobre o Mackenzie. Então, você vai poder baixar a Fides e vai poder ler a respeito dessa instituição que completa esse ano seus 150 anos de existência. Tem artigos aí na área de evangelização e missões relacionados ao próprio Mackenzie, tem resenhas de livros, tem muita coisa aí que você pode ler e aproveitar baixando a Fides Reformata, edição 150 anos. Muito bem, colegas, deem aí o seu boa noite para as pessoas que nos assistem nessa hora. Boa noite a todos, é um prazer enorme poder falar sobre missões, sobre ser reformado e missional. Nós teremos uma noite abençoada, tenho certeza disso. Boa noite a todos que nos assistem. Para mim é sempre um grande privilégio poder assentar aqui nessa roda e conversar a respeito de assuntos relevantes na nossa teologia, na vida da nossa igreja. Esse é sempre o nosso objetivo, servir a igreja através dos estudos que Deus tem nos permitido fazer. Então, minha oração é que a nossa conversa aqui nessa noite seja útil ao povo de Deus e que glorifique o nome do nosso Senhor. Legal. Já já chega para vocês aí o link da revista Fides Reformata, para vocês, assim que acabar nossa live, poderem baixar e desfrutar dos nossos artigos. Muito bom, gente. E então, nosso tema hoje é reformado e missional. Pode ser reformado e missional? Funciona desse jeito? O que isso significa? Como é que a gente pode desenvolver essa ideia? Então, deixo aí para os nossos professores, começando pelo professor Chung. Qual é a origem e significado desse termo, Chung? Explica aí para o nosso pessoal. Bom, os principais proponentes e autores, como Ed Stetzer, o Christopher Wright, né, que é o sucessor de John Stott, ele vai dizer que o termo significa tudo aquilo que está ligado a missões. Então, o que Deus está fazendo. E todos eles dizem que a igreja missional seria uma tautologia, assim como dizer que uma mulher é feminina, né? Então, porque a natureza da igreja ela é missionária, ou pelo menos deveria ser, né? Então, o significado de missional é basicamente
tudo aquilo que está ligado a missões, de acordo com esses autores. Mas a ideia desse termo e dessa nova maneira de encararmos a natureza da própria igreja, então ela vai mexer com a eclesiologia, basicamente, questionar essa questão. Ela começa, na verdade, com o inglês, um pensador em missões chamado Leslie Newbigin, no início do século. Então, ele foi um dos primeiros. E na década agora recente, há 20 anos atrás, né, em 1998, foi um professor também da área de missões, de um seminário mais liberal, o Princeton, né? O Darrell Gooder, ele vai reunir alguns missiólogos também de uma linha um pouco mais liberal e vai dar o título do seu livro de Igreja Missional. Então, essa dimensão começou lá em 1998 com o lançamento desse livro, e aí os evangélicos começaram a ler e se interessar e gostaram desse termo missional, né? E aí chegamos hoje, no século 21, que isso explode no meio evangélico, e o grande popularizador desse termo e dessa ideia vai ser o Michael Gorin, que é reformado, e também o Ed Stetzer, que vai ser aquele guru da plantação de igrejas lá nos Estados Unidos, e ligado aí a vários desses movimentos mais recentes de plantações de igrejas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, ele não deixa de ser algo que é a moda do momento, né? Então, esse é o significado e a origem desse termo. Reverberando um pouquinho aqui aquilo que o professor Schum acabou de dizer, eu creio que boa parte das pessoas, quando usa o termo missional, tanto na literatura mais acadêmica quanto no meio popular, afinal de contas, a gente está lidando aqui com questões muito relacionadas à vida da igreja, não é? Então, não apenas acadêmicos usam essa terminologia, mas os pastores e mesmo os membros da igreja usam essa terminologia. E, em geral, as pessoas usam o termo missional para se referir a um estilo de vida, seja ele individual ou comunitário, que é mais centrado na missão. Eu não sei se Schum concordaria comigo aqui, mas eu diria que essa discussão aqui tem um pano de fundo de debate de linguagem teológica. Há, inclusive, alguns estudiosos que estabelecem um contraste entre missionário e missional, para distinguir aqui dois modos de fazer missão. Então, algumas pessoas dizem que, historicamente, o uso mais comum era o uso missionário, mas essa terminologia, né, esse uso dessa palavra missionário, de alguma forma, se referia a uma concepção de missão que era mais baseada em algumas atividades específicas da igreja e mais relacionada ao envio de pessoas a lugares distantes. Então, o pessoal que defende essa mudança de terminologia, muitas vezes dizem que o termo missionário não incluía frequentemente toda a igreja e toda a vida da igreja como um movimento de missão, às vezes deixando como um missionário apenas aquele indivíduo que ia fazer missões em um território distante. E aí, então, algumas pessoas propõem essa mudança, de certa forma, do termo missionário para o termo missional, defendendo uma concepção de missão que a considera mais como algo, a missão, a ser transversalizado no estilo de vida da igreja. Ou seja, uma visão um pouco mais dinâmica daquilo que seria a missão, muito relacionada ao estilo de vida cotidiano que impactaria principalmente o entorno local. Como disse o professor Schum, boa parte dos estudiosos relacionam o termo ao missionário e missiólogo inglês Leslie Newbigin,
que depois de ter sido missionário na Índia, veio ensinar teologia na Europa e percebeu que a Europa precisava, de alguma forma, ser evangelizada, porque a Europa havia passado por um próprio processo de secularização. E então defende que a igreja não visse a missão apenas como alguma coisa a ser feito ou ser feita em territórios distantes, mas que fosse feita no cotidiano da existência, impactando a sua vida local, num certo sentido. Então, eu diria que o que nós temos aqui, Mauro, é uma discussão imediatamente de linguagem teológica. E eu acho que o uso desse termo tem alguns benefícios. Então, essa ideia, por exemplo, de comunicar a ideia de que todos os cristãos estão em missão, não apenas as pessoas que são enviadas a uma terra distante, mas todos nós, na escola em que estudamos, no trabalho que realizamos, na vida social que temos, estamos, de alguma forma, em missão. Esse entendimento de que o ambiente da missão não se limita a terras distantes, mas o nosso próprio ambiente é um ambiente onde a missão deve ser, de alguma forma, exercitada. Então, missional me parece ser um termo que tem sido usado mais recentemente para enfatizar essa dimensão da vida cotidiana sendo vivida como o cumprimento da missão, com as pessoas ou os membros da igreja como um todo sendo vistos na qualidade de missionários e a própria igreja como um todo sendo concebida como uma instituição missionária por excelência. Acho que essa é uma maneira de compreender, ou pelo menos de delinear aqui como o termo costuma ser compreendido por muitas pessoas. Então, na verdade, existe um sentido técnico, né, obviamente, no qual o termo nasce, se desenvolve, mas existe um sentido também prático, né, no qual ele é usado. Eu me lembro bem, eu fui a uma conferência missionária na África do Sul, quando eu estava lá fazendo meu doutorado, e eu confesso, eu me lembro de um pregador, porque foi a pessoa que me convidou para aquela conferência missionária, mas eu não me lembro exatamente o tema da conferência, não me lembro detalhes, mas eu me lembro de uma coisa importante. Na saída do templo daquela igreja, quando você saía, tinha um painelzinho em cima da porta da igreja dizendo assim: você está entrando no campo missionário. E isso é fato, né? Você está sempre em algum tipo, deve estar sempre, o crente, o cristão, o pastor, ele deve estar sempre em algum tipo de envolvimento com essa grande missão. Mas a nossa próxima pergunta, ela faz aqui uma relação do termo com a nossa origem teológica e as nossas convicções teológicas. Existe alguma contradição necessária entre ser reformado e ser missional? Acho que eu posso começar essa aqui e depois o professor Chum continua aqui reverberando a minha resposta para concordar ou para discordar dela. Bem, eu diria que não. Eu acho que não há nenhuma contradição necessária entre ser reformado e ser missional, nesse sentido que eu acabei de mencionar agora. Aliás, há inclusive um livro que foi organizado pelo Dr. Samuel Logan, cujo título é Reformado Quer Dizer Missional. Esse livro foi traduzido pela editora Cultura Cristã e está publicado, portanto, em português. E é um livro que tem uma série de capítulos, uma série de artigos tratando sobre problemas do mundo contemporâneo à luz de uma perspectiva reformada. Então, se a gente encara missional ou ser missional nesse sentido que eu mencionei anteriormente, como compreender que a nossa presença no mundo, tanto através daquilo que nós fazemos, quanto através daquilo que nós falamos, deve visar conduzir as pessoas ao Evangelho,
Então, eu diria que isso foi algo que a tradição reformada enfatizou desde o princípio. Aliás, uma das singularidades da tradição reformada, da fé reformada, em contraste com o catolicismo, que era a igreja, não é, vigente no período, a visão religiosa vigente no período, era a de que, enquanto a cosmovisão católica medieval separava a vida entre o sagrado e o profano, a reforma protestante do século XVI, ela viu a vida como um todo como algo que se desenvolve diante da face de Deus. Então, não é apenas em alguns momentos em que nós estamos servindo a Deus, mas nós fazemos isso em todos os momentos da nossa existência. Então, eu diria que não há uma contradição necessária entre ser reformado e ser missional. Não sei o que o Dr. Schum pensa a respeito disso. Bom, irmãos, eu acho que o movimento missional, ele coloca com uma nova roupagem a velha questão do sacerdócio universal, que é uma marca fundamental da reforma. Então, o sacerdócio universal é, de fato, a ideia de que todo crente, não importa se ele é do clero ou não, se ele é um leigo, ele serve a Deus através da sua profissão, da sua vida. A sua vida toda ela é voltada para o senhorio de Cristo, naquela vida diante da face de Deus, do coram Deo. Então, o termo missional, ele, na verdade, está resgatando isso apenas com uma nova roupagem. A minha dificuldade, apenas com a questão do ser com esse termo com essa nova roupagem, é que ela vai deixar no mesmo patamar missionários de carreira e com os crentes do dia a dia que estão também servindo a Deus, obviamente em capacidades diferentes. Então, o missionário, ele precisa se preparar, estudar teologia, antropologia, aprender aquela cultura. E o preparo de um missionário, ela dura em média 10 anos, para ele estar ali completamente adaptado àquela cultura, a começar a colher os primeiros frutos da evangelização em povos animistas, onde a visão de mundo deles é completamente diferente da nossa ocidental aqui. São 10 ou até 20 anos. Eu conheço missionários que os primeiros convertidos começaram a vir depois de 30, 35 anos, né? Então, colocar no mesmo patamar esses missionários que se preparam, têm esse aspecto de estarem no ministério de forma integral, e também com o crente do dia a dia, você não precisa ir, você pode ser missionário aqui. Eu acho que, nesse sentido, os próprios missionários e o meio missionário vê com uma certa banalização a utilização do termo missão, missional para tudo. E, na verdade, isso vem de uma ideia de que a missão é de Deus, da missio Dei, onde Deus estaria fazendo a sua missão e todo mundo participa da sua missão, cada um ali, né, na sua capacidade. E nesse conceito, que é muito popularizado hoje, ela acaba trazendo essa ideia de que todo mundo é missionário. E o próprio Leslie, outro anglicano, né, não o Newbigin, mas o Stephen Neill, ele já criticava esse tipo de atitude, de nomenclatura, dizendo que se tudo é missão, você colocou tudo no mesmo patamar e nada é missão. Se tudo é missão, nada é missão. Então, há esse perigo nessa ideia, tá? Obviamente, a gente vai ver mais para frente que há outras implicações disso, mas a contradição não existe. De fato, como o professor Felipe falou, apenas a ideia do sacerdócio universal, ela ganha essa nova roupagem, mas, como eu coloquei, há uma certa perda ali nesse aspecto.
Mas, Deixa eu só fazer um comentário aqui, Mauro, a essa questão que o Dr. Chum acabou de levantar. Como eu disse de início, nós estamos discutindo uma questão aqui que tem como pano de fundo uma questão de linguagem teológica, né? E aqui, deixa eu dar um pitaco que tenha muito a ver com a minha área, que é a questão mais uma questão filosófica. A nossa linguagem, ela é sempre insuficiente para abarcar o todo dos fenômenos da realidade. Então, quando algumas pessoas propuseram a mudança de missionária para missional, é melhor usar missional do que usar missionário, eles estavam percebendo um problema criado pela linguagem anterior e dizendo, talvez a gente precise de uma ênfase diferente. Então, aquela terminologia antiga enfatizava essa questão daquilo que o professor Chum chamou ali de um missionário de carreira e que, de fato, tem peculiaridades, singularidades relacionadas ao seu preparo, etc. e tal. E um risco que ela tinha, não era um risco necessário, mas um risco que ela tinha era excluir a dimensão da atividade missionária de todas as pessoas. E aí essas pessoas, então, propõem, olha, talvez seja melhor a gente falar em missional para enfatizar a dinâmica ao invés de falar de missionário. Só que aí você enfatiza uma dimensão, você ganha outros riscos, que é o risco de não conseguir agora distinguir aquilo que é o missionário que precisa desse preparo e etc., e as outras coisas mais comuns, né, no dia a dia. Então, essa é uma questão de linguagem, e o nosso desafio é sempre encontrar uma terminologia, uma conceituação que inclua o maior número de fenômenos dentro, não é? E isso nunca é fácil na teologia, por isso que a linguagem teológica é, num certo sentido, móvel, não é? Por exemplo, para mencionar mais um exemplo da minha área aqui, até algum tempo as pessoas articulavam cosmovisão cristã com 3 palavras: criação, queda e redenção. Agora, um grande número de pessoas acha que 3 não é mais suficiente. Por uma razão específica, entendem que 4 palavras é melhor: criação, queda, redenção e consumação. É um movimento da linguagem teológica, de alguma forma, se estabelecendo para enfatizar aspectos específicos. Então, eu uso os 4 já faz um tempinho, por influência teológica, obviamente, né? E esse tema, né? Isso é tão interessante porque eu, como pastor há 30 anos, nós 3 somos pastores aqui. Uma das grandes frustrações do pastor é que os crentes não encarnam a missão, né? A gente tem muito crente na igreja que é espectador, ele assiste, ele contribui, ele vai lá, mas ele não tem nenhum sentido de missão. Então, dessa maneira, eu acredito que o termo ele veio para despertar a gente que está lá como auditório, não é para dizer, não, peraí, você é parte da missão, mas é óbvio, existe o risco de você começar a dizer, não, então se todo mundo é missionário, não existe mais a necessidade do missionário. Isso acontece com o pastor. Quando eu costumo dizer que na nossa geração, o pastor é um mal necessário, né? Porque tem muita gente que acha que o pastor que não precisa de pastor. Aliás, existem movimentos eclesiásticos que simplesmente disseram, não, esse negócio de pastor não precisa mais, né? A gente se pastoreia, a Escritura diz que a gente mesmo vai aprender a verdade, ensinar a verdade e assim por diante, né? Muito bem, vamos lá para a nossa terceira questão dessa noite, que é a relação entre a ideia de ser missional e esse conceito já famoso, estabelecido, né, de missio Dei. Como é que fica isso aí, professor Chum? Esse conceito de missio Dei, ela é um tanto bem popularizada, principalmente porque o maior missiólogo e considerado na atualidade é o David Bosch, sul-africano,
que escreveu em 92 o seu maior livro, né, chamado Missão Transformadora. Então, esse livro ele popularizou esse novo momento da missiologia, porque ele vem para trazer, para ser um marco, um divisor de águas entre aquela velha ideia do norte-americano e do europeu, levando o evangelho junto com a civilização para o terceiro mundo e para os pagãos, né, nos outros continentes. E essa mudança de paradigma, então a teoria lá do Thomas Kuhn, do filósofo da ciência, é aplicado como uma base teórica desse livro, do David Bosch, para dizer que agora a missão, na Missio Dei, todos estão participando da missão de Deus, não importa onde você esteja. Então, acaba abarcando aí todo o mundo, não só os europeus e os americanos, os norte-americanos na missão, mas todos. Então, isso é algo muito popularizado hoje. Mas o que poucos sabem é quem é o pai da criança, quem é o pai que cunhou a ideia e também o termo. E foi ninguém mais, ninguém menos do que o teólogo suíço, neo-ortodoxo, Karl Barth. Então, ele foi o primeiro que começou a escrever e conceituar essas ideias. Lá em 1952, o Conselho Mundial de Igrejas organiza, então, uma conferência missionária na cidade alemã de Willingen. E ali, nessa conferência, as igrejas, né, muito mais de cunho histórico liberais, elas acabam adotando esse conceito de Missio Dei proposto por Karl Barth. Então, essa é a origem desse termo. Bom, qual que é a implicação disso? A implicação é que tudo que você faz é missão. Então, se Deus está em missão, tudo que acontece no mundo é missão. Então, alguns vão ampliar tanto esse conceito, dizendo que a igreja não é a protagonista na missão. Dizendo que até, por exemplo, na preservação de florestas, o Greenpeace poderia estar fazendo a missão na medida que eles protegem florestas, ou que o Teto ou outras ONGs que cuidam ali de pessoas carentes, sem moradias em favelas nas cidades, estão ali fazendo a missão de Deus, porque Deus está em missão e tudo o que acontece nesse mundo, dentro da soberania de Deus, é missão. Então, esse é o conceito muito amplo de Missio Dei, defendido por esses teólogos mais liberais, mas que a igreja evangélica simplesmente abraça esse conceito e vem aplicar isso para a sua eclesiologia também. Então, o ser missional aqui, obviamente, os evangélicos não vão aceitar a ideia de que qualquer um pode fazer a missão, né? A missão seria algo exclusivamente da igreja. Mas se Deus está em missão e se tudo é missão, todo crente precisa participar da missão de Deus. Então, nesse sentido, a igreja missional e o conceito de Missio Dei, ela está intimamente ligada e a reverberação disso no meio evangélico é esse movimento, que tenta, de alguma forma, mexer um tanto na eclesiologia. A meu ver, tem esse resgate muito positivo, como o Dr. Mauro colocou, que é uma questão de todos nós pastores, né? Como engajar os nossos crentes para saírem do banco. E, na verdade, é um engajamento para o sacerdócio universal. Então, se o movimento da igreja missional vem trazer e resgatar esse aspecto, claro que ele é positivo. Mas eu vejo que existem algumas implicações um pouco mais profundas que vai mexer um pouco na eclesiologia per si, com essa visão, e o que envolve também a maneira de você aplicar recursos, planejar orçamentos, e o foco também nos ministérios vão ser diferentes a partir desse tipo de conceito e desse tipo de visão. Então, no fundo, nós precisamos estar atentos aí
ao conceito anterior à igreja missional, que é o conceito de Missio Dei. Eu acho que a chave para lidar com essa questão que o professor Chum acaba de mencionar está na definição da palavra missão, ou entender bem o que é o significado da palavra missão. Mas como a gente vai mexer nisso daqui a pouco, então eu vou deixar para falar um pouquinho sobre isso quando a gente for delinear um pouco a nossa visão a respeito da missão da igreja. Mas eu acho que essa palavra, a palavra missão, precisa ser melhor compreendida para a gente entender qual é o núcleo da nossa atividade no mundo. Porque quando a gente confunde missão com tudo que a gente faz, a própria ideia de missão deixa de existir, porque missão é o núcleo da nossa atividade e não todas as nossas atividades. É aquilo que a gente faz de principal e não tudo o que a gente faz. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, se Deus quiser. Muito bom. Então, falando em missão, nós, como escola, temos a nossa missão, e a nossa missão é ensinar teologia. E eu queria convidar você que nos assiste nessa noite a conhecer os nossos cursos de EAD, que incluem um curso de missiologia, né, liderado aí pelos nossos professores dessa área, e também os nossos demais cursos de teologia sistemática, teologia bíblica e teologia aplicada. Para fazer um desses cursos, você precisa ir lá no nosso site, conhecer o programa, né? Você precisa ter um curso de graduação em qualquer área do conhecimento e você já pode ser nosso aluno nos nossos programas online de EAD, tá bom? Você pode começar agora, em agosto começam novas aulas aí, e você já pode começar a estudar com a gente a partir do mês de agosto. Então, assim que acabar a live, digita aí CPAJ Mackenzie BR/EAD e você vai poder conhecer um pouquinho mais daquilo que faz parte do nosso trabalho, que completa a nossa missão. Muito bem, gente. Pergunta número 4. Ser missional é o mesmo que ser adepto da TMI, a Teologia da Missão Integral? Eu diria que não necessariamente. Talvez haja algumas similaridades entre o movimento que a gente costuma chamar atualmente de movimento missional e a teologia da missão integral, principalmente no que diz respeito a algumas influências. Então, por exemplo, o Dr. Chum mencionou agora há pouco que o movimento missional, de certa forma, nasce desse conceito que é o conceito de Missio Dei. Quando você lê os textos dos primeiros teólogos da missão integral, você percebe que eles também reclamam o conceito de Missio Dei para a paternidade da sua teologia. Então, nesse sentido, talvez haja aí algumas similaridades no que diz respeito à influência no movimento missional e na teologia da missão integral. Mas o movimento missional me parece ser, num certo sentido, até um pouco mais recente do que a teologia da missão integral. E enquanto a teologia da missão integral é uma proposta tipicamente latino-americana, você até encontra algumas reverberações dela fora da Latinoamérica, mas são muito pequenas. O movimento missional é um movimento mais amplo. Agora, veja, isso não significa que algumas das ênfases do movimento missional não sejam, às vezes, ênfases compartilhadas pelo movimento da teologia da missão integral. Então, por exemplo, isso que o professor Chum mencionou anteriormente também, essa ideia, às vezes, de missão defendida por adeptos do movimento missional, essa ideia de que a missão seria uma atividade todo abrangente, uma atividade plural, encontra também semelhança na teologia da missão integral.
Então, eu diria que é possível haver retroalimentação nesses dois movimentos, mas eu não creio que haja uma necessidade, a relação entre ambos também seja uma relação necessária. Bom, historicamente, os dois movimentos não deixam de ser reacionários, no sentido apenas, não no sentido negativo, mas no sentido apenas de eles responderem a uma lacuna que havia na igreja. Então, a TMI, a Teologia da Missão Integral, ela é uma reação e uma crítica àquele evangelicalismo tipicamente da missão, onde você vai, prega o evangelho, faz o apelo, faz a oração da fé e terminou ali, né? Então, enquanto todas as mazelas continuavam. Então, esse tipo de evangelicalismo, das cruzadas evangelísticas, dos estádios, etc. e tal, seria a lacuna deixada para, então, o surgimento desse movimento. O missional, ou o movimento da igreja missional, ela também é reacionária no sentido de criticar uma igreja acomodada, uma igreja principalmente mais norte-americana, onde você tem aquele conceito de shopping center aplicado à igreja, que é o seeker sensitive, né? que é o sensível para aqueles que estão buscando, e tem que ser uma igreja confortável, e acabou criando aí, desde a década de 70, uma geração e uma cultura muito mais ligada a um comodismo em ser cristão. Então, isso a igreja missional vem como uma reação também a esse tipo de cristianismo onde o crente é aquele que fica só no banco, só assiste as coisas e não está ativamente participando. Então, nesse sentido que os dois eles reagem a algo que estava na igreja na época e vem trazer, a meu ver, ambos têm coisas positivas, né, e muito positivas, e outros também algumas falhas também. Então, no sentido aqui da relação entre os dois, há sim uma certa similaridade, porque a TMI vai defender a ideia de você compartilhar o pão. E o crente que abarca nessa ideia de que agora ele não pode ser mais um crente de banco e ele precisa arregaçar as mangas, ele vai preparar um sopão, ele vai para a rua, ele vai fazer algo também. Então, na prática da igreja, então, eu creio que esse engajamento mais social, engajamento para aqueles que são mais carentes, vai ser alguma consequência visível de ambos os movimentos, e por isso a similaridade. Mas a origem eu vejo que seja um pouquinho diferente. Mas esclarecendo, professor Chum, aí uma partezinha da sua fala, né? O crente deve ir servir o sopão ou não deve servir Claro o que sopão? No tempo de pandemia, ele deve entregar a cesta básica ou não deve entregar a cesta básica? Claro que sim. Deve sim, e isso que foi a prática da igreja durante toda a sua história, né? Em épocas de crises e de dificuldades, a igreja foi a resposta para todas essas questões. E o amor de Cristo, a pregação do Evangelho, ela sempre teve esse aspecto de se transformar a realidade, a cultura, ela sempre foi algo muito mais profunda, né? Então, o movimento evangelical pós os grandes reavivamentos veio, né, nessa toada desses grandes evangelistas como Moody, Finney, trazer esse aspecto muito mais da pregação e do apelo e da oração da fé. Então, perdendo um pouco do que havia acontecendo ao longo da história, e o TMI, de uma certa maneira, vem resgatar isso. O movimento missional quer acordar os crentes, então, sim, claro que quando o pastor vê os seus crentes acordando de madrugada, no frio, vamos levar cobertor, vamos levar bíblias, vamos pregar o evangelho para esse povo,
Claro que isso é uma coisa maravilhosa e que deveria acontecer muito mais, né? Então, eu vejo que é necessário, sim, esse resgate, mas é necessário, fundamentalmente, o resgate da ideia desse sacerdócio universal, onde missão não consiste em apenas você levar uma comida ou ações de misericórdia, mas transformar áreas inteiras da sociedade, né? Como na área da educação, na área do direito, na área da engenharia. Quantas coisas precisam ser transformadas de dentro para fora, porque existem estruturas e sistemas carcomidas. Isso em essência, o que a reforma protestante, desde o início, apregoava, né? A ideia do reino de Deus. E o reino de Deus e a transformação da cultura. Então, na definição de missão dos reformadores, estava, sim, essa preocupação das questões políticas, das questões que envolviam toda a cultura. Então, há um sentido, né, que a missão tem que ser integral, né? Interessante. A terminologia, né, os movimentos, às vezes, eles se apropriam de determinados termos ou expressões que, se não se tornassem movimentos, nós usaríamos com maior liberdade, né, num certo sentido. Mas porque se tornaram movimentos, nós aí temos, obviamente, dificuldade de nos associar a esses movimentos, porque na sua essência de missão não correspondem àquilo que pensamos. E, falando então nisso, na nossa quinta pergunta, nós temos o seguinte: afinal de contas, o que ou qual é a missão da igreja? Doutor Mauro, aproveitando aí, fazendo a conexão com a pergunta anterior, no ano de 2014, no contexto de uma discussão extensa a respeito da teologia da missão integral, eu escrevi um artigo, está aí em uma das nossas revistas daquele ano. O título do artigo é Neocalvinismo, Teologia da Missão Integral ou Neocalvinismo em busca de uma visão mais ampla da missão da igreja. E só para pegar carona aqui naquilo que você disse antes, a minha crítica à teologia da missão integral naquela ocasião foi a crítica de que ela não era de fato integral como se propunha. Então, o artigo ele caminhava exatamente nessa direção. E ali eu procurei delinear preliminarmente a minha visão a respeito da missão da igreja. Eu vou apresentar aqui, está sujeito aí a tomar as pauladas depois do Dr. Schum, mas eu diria que o início de tudo é uma boa definição das palavras missão e igreja. Eu percebo que muita confusão em torno dessa questão, ela acontece em virtude da falta de uma boa definição dessas coisas. Primeiro, porque missão, como eu disse anteriormente, não é tudo aquilo que nós fazemos e nem é o nosso alvo final, o nosso objetivo final. Por exemplo, algumas pessoas costumam dizer que a nossa missão é a glória de Deus. Veja, a glória de Deus é aquilo que nós buscamos alcançar com aquilo que nós fazemos. Mas a nossa missão é aquilo que nos foi dado para realizar, aquilo que nos foi dado para fazer, que deságua, obviamente, no objetivo, no alvo final de todas as coisas, inclusive da nossa missão, que é a glória do nosso Senhor. Então, eu gosto muito desse insight que o Kevin DeYoung e o Greg Gilbert têm em um livro publicado da editora Fiel, Qual a Missão da Igreja?, no qual eles dizem que missão não é tudo aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós fazemos de central, de fundamental ou de mais definitivo. E a palavra igreja precisa também ser definida, porque, como a gente sabe, e a tradição reformada é muito útil nesse particular, igreja é uma palavra que pode se referir a coisas distintas. Por exemplo, a nossa tradição distingue a dimensão orgânica
e a dimensão organizacional da igreja. Ou seja, é possível falar na igreja no sentido de crentes isolados vivendo cotidianamente no mundo, é a igreja como organismo, e é possível falar da igreja coletivamente, pensando nos seus esforços conjuntos. E eu acho que definir essas coisas para a definição da missão da igreja é muito importante. A gente está falando do que, afinal? A gente está falando daquilo que nós, individualmente, sozinhos, devemos fazer na nossa vida acontecendo no mundo, ou a gente está falando daquilo que nós, reunidos enquanto povo de Deus, quando planejamos a nossa atividade coletiva e conjunta, nós fazemos. E aí, quando a gente pensa na missão da igreja num sentido mais organizacional, eu creio que ela tem um núcleo muito claramente estabelecido pela palavra de Deus, núcleo esse que se encontra em textos, por exemplo, como o texto da Grande Comissão, que tem um único e exclusivo imperativo. Qual é o imperativo do texto da Grande Comissão? É fazer discípulos. Ou seja, eu creio que o núcleo da missão da igreja, que Deus nos colocou aqui nesse mundo e pensou esta instituição com um objetivo, para que nós reunidos nos esforçássemos com a energia que Ele nos deu, com os talentos que Ele nos deu, com as condições que Ele nos deu para fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a Grande Comissão não apenas dá um imperativo, mas ela detalha, através de particípios, o imperativo que está lá. Ou seja, Jesus não apenas queria que os discípulos soubessem o que eles tinham que fazer, mas também queria que eles soubessem o como eles tinham que fazer isso. E eu vejo 3 grandes atividades nucleares no cumprimento da missão da igreja. A primeira é a proclamação do evangelho. Isso não está tão claro na versão de Mateus, mas fica muito claro na versão de Marcos. Marcos registra a Grande Comissão dizendo que Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a proclamação do evangelho é a primeira grande atividade através da qual a igreja cumpre a sua missão de fazer discípulos. A segunda atividade é aquilo que eu tenho chamado de comunhão. E eu acho que isso está muito presente naquele particípio do batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente o que Jesus tem em mente ali não é simplesmente o ato de sair jogando água na cabeça das pessoas. O que Jesus tem em mente ali é a inserção das pessoas no contexto de uma comunidade de fé, onde as pessoas têm um ambiente propício para o amadurecimento espiritual. Então, a igreja proclama o evangelho, insere essas pessoas que creem no evangelho numa comunidade de fé através do batismo, e aí nós temos a terceira grande atividade, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, que eu tenho chamado de educação, para gerar aí um ão, como dizia o meu professor de homilética, não é? Evangelização, comunhão e educação. E onde é que está a dimensão de integralidade aqui? Está no tudo o que eu vos tenho ensinado. Ou seja, Jesus Cristo disse, não é para ensinar só algumas coisas, é treinar as pessoas que foram inseridas no contexto da comunidade da fé. E atenção, treino não é só teórico, treino é também prático. Discipulado se aprende na prática, a fazer tudo aquilo que eu lhes tenho ensinado. Então, a minha visão da missão da igreja é que ela é composta de um imperativo com 3 atividades básicas. O discipulado é o imperativo, e as 3 atividades são evangelização, comunhão e educação.
Bom, existe um artigo muito, muito útil, depois eu vou deixar o link para quem quiser baixar. Infelizmente só está em inglês, né? Mas eu devo traduzir esse artigo, ele é muito, muito útil. Inclusive foi indicação de um dos nossos professores, do Dr. Eber Júnior. Ele fala do problema da definição de missões, e ele vai colocar ali 4 conceitos e definições de missões que existem na atualidade e que têm moldado a prática da igreja. Então, em primeiro lugar, é essa que nós mencionamos, que é a ideia da Missio Dei. A Missio Dei, a implicação desse conceito muito, muito abrangente é que Deus está em missão e a igreja apenas participa daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, Deus estaria, de alguma forma, na sua soberania, operando para que todas as coisas venham ali para o seu propósito final, que é a restauração da criação para a sua ordem natural, como era no Jardim do Éden, etc. Então, organizações, pessoas, sejam crentes ou não crentes, a igreja ou o mundo secular, estaria, de alguma forma, colaborando na medida que Deus está fazendo isso, e a missão significa, então, participação na missão. O sucessor de John Stott defende essa posição, que é o Christopher Wright, né? Então, ele tem 2 livros importantes publicados pela editora Vida Nova, A Missão de Deus e A Missão da Igreja, do Povo de Deus, que defende essa ideia, basicamente, né? Dessa ideia muito mais ampla, que basicamente nós apenas participamos na missão, que é restaurar todas as coisas, como lá em Romanos 5, Romanos 8. Agora, um conceito um pouco mais reformado seria o conceito de missão, que é o mandato cultural. Mandato cultural que embarca na sua essência a ideia do sacerdócio universal, onde os crentes, todos os crentes, eles, uma vez alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, entendem que eles recebem algo a fazer em vida, e esse algo é nas suas áreas de atuação. Então, eles transformariam a cultura na medida que eles fossem os melhores advogados, os melhores filósofos, professores e assim por diante, transformando a cultura, e essa seria, então, em essência, a missão da igreja nesse conceito do mandato cultural. O terceiro conceito, que aí entra a ideia do TMI, é você entender que missão é uma ação de justiça social, de misericórdia, onde a pregação do evangelho tem que estar acompanhado com a preocupação com os marginalizados, com os mais carentes. Então, essa é a terceira maneira de como algumas igrejas e denominações adotam essa prática missionária na sua essência. E, afunilando um pouco mais, a ideia, a quarta definição seria, então, fazer discípulos, né, que o professor Felipe colocou aí, trazendo esses 4 textos da Grande Comissão, em João, em Lucas, em Marcos também, né, ali, todos esses conceitos ali de que você precisa fazer novos discípulos, tanto no processo do discipulado, do crescimento e do amadurecimento, como na questão da evangelização, né? Então, você tem esses 4 conceitos importantes. Mais uma vez, quem quiser, eu coloco o link mais tarde no descritivo da nossa live. E ele é um artigo muito interessante. Aonde que eu me posiciono aqui? Eu estou entre a segunda posição, porque eu entendo que nem todos os crentes, né, vão para o campo missionário fazer novos discípulos de todas as nações, tá? Então, existe aqueles que têm esse chamado específico, mas todo crente precisa, sim, também evangelizar o seu círculo mais íntimo de amigos, familiares e companheiros de trabalho, e também naquilo que ele faz
ele precisa trazer a sua contribuição para a transformação da cultura, na medida que nós entendemos que a nossa escatologia é fundamental também para a nossa missão. E se nós somos amilenistas, claro que existem outras posições no meio evangélico, mas se nós, como reformados, de forma majoritária, assumimos a posição amilenista, entendemos que já Cristo reina. E se Cristo reina, ele é soberano, cadê a justiça? Cadê a paz? E isso só viria também na medida que a igreja ela vai transformando a sociedade, a cultura, de dentro para fora, implementando, sim, o reino de Cristo aqui na Terra. Muito bem, vocês falando aí, minha cabeça aqui fica com 1000 perguntas e borbulhas aqui para fazer para vocês. Se eu entrar para esse campo, nós não vamos acabar essa live hoje. Mas nossa próxima pergunta aqui que a gente ela tem a ver com o fato de sermos reformados e missionários. E a gente vai falar, então, sobre a questão da doutrina da eleição e a harmonia com a prática missionária. Eu quero aqui fazer uma introdução, né? Nosso presbiterianizando aqui bem a conversa agora, né? A primeira pergunta do catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, certo? Então, obviamente, a primeira pergunta, ela fala sobre missão, fim, alvo, correto? Que é a glória de Deus. Como é que isso se traduz, na verdade, como reformados que somos, já que nem tudo é missão, eu sei disso, mas será que não é o fato de que quando eu tenho essa consciência, e quando essa consciência faz parte do meu todo, do meu coração, né? E eu, então, tenho como alvo e objetivo, sim, glorificar a Deus. E aí, então, eu começo a fazer isso de maneira intencional nas coisas que eu faço. Como é que isso funciona, né, para nós que somos reformados? Professor Felipe, como é que um professor de matemática entra na sala de aula e ele está ensinando matemática e ele glorifica a Deus? Antes aí da nossa pergunta 6, mas abrindo aí os ganchos para ela. Então, Mauro, boa sua colocação, porque ela me dá a oportunidade de chamar a atenção para algo que eu mencionei de passagem na minha resposta anterior, mas que precisa ser enfatizado. Quando eu defini a minha visão de missão anteriormente, eu tentei deixar claro que eu estava falando da nossa missão como igreja enquanto uma instituição, enquanto uma organização. É claro que, por criação, Deus nos chamou, Ele nos fez para isso, e Ele nos redimiu com o objetivo de que nós vivêssemos em cada uma das dimensões da esfera da nossa existência para a sua glória. E o que significa isso, à luz de uma perspectiva reformada? Significa descobrir o correto funcionamento de cada uma das dimensões criacionais e trabalhar para que elas se desenvolvam da maneira como elas foram criadas para se desenvolver. Ou seja, nós, enquanto reformados, cremos que quando Deus criou a realidade, Ele criou uma realidade que tem uma estrutura própria, uma estrutura preliminar, que precisa ser descoberta e positivada naquilo que o Dr. Sung chamou de um mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a ordem de Deus para que nós desenvolvêssemos a criação para a sua glória. Então, como é que um cristão funciona na sociedade para a glória de Deus? Descobrindo como Deus criou a sociedade para funcionar e trabalhando para que a sociedade se desenvolva em acordo com os padrões que Deus estabeleceu para que a sociedade funcione. Como é que um professor glorifica a Deus?
descobrindo quais são as leis estruturais que Deus criou para reger o processo de ensino e aprendizagem, e então positivando esses aspectos para que o aprendizado dos seus alunos seja cada vez mais robusto e mais adequado. Às vezes assim, mas onde é que Deus entra nesse processo de maneira explícita? Entra no fato de que ele é a verdade. E, portanto, se a verdade for ensinada para um aluno, Deus terá de ser parte desse processo de maneira natural. Às vezes as pessoas falam de educação cristã como se Deus fosse um adendo à abordagem de conteúdos. Eu tenho a abordagem de conteúdo mais Deus. Veja bem, Deus entra na abordagem de conteúdo naturalmente pelo fato de quem ele é. Então, eu diria, como é que um cristão deve servir a Deus no ambiente da cultura? O princípio geral é descobrindo o modo como Deus criou cada dimensão da cultura para funcionar e trabalhando para que essa dimensão da cultura funcione sobre os princípios revelados por Deus na palavra e na criação, porque nós cremos como reformados em 2 livros de Deus, o livro da criação e o livro da revelação especial. O propósito final é a glória de Deus no quesito da adoração. Na prática é isso. Porque na eternidade nós não evangelizaremos mais. Na eternidade nós vamos apenas glorificar a Deus em adoração. Então, o propósito da missão é isso, glorificar a Deus levando as pessoas à adoração. Então, vamos pensar num professor, num astrofísico, num biólogo ateu. Ele olha em detalhes a dimensão, a harmonia desse universo todo, e ele vai, então, fazer o quê? Adorar a própria criação, vai idolatrar. Ele vai olhar para os detalhes do DNA, para a riqueza da diversidade, e vai olhar para a beleza da criação e vai adorar a teoria de Darwin, de como a criação, a natureza, ela vai se adaptando e tem riqueza, diversidade. Então, a missão, ela tem que ter esse aspecto da transformação do indivíduo em ser um discípulo. O que é ser um discípulo, em essência? É ser um adorador. É deixar a sua idolatria para ser, então, alguém que busca a glória de Deus. Então, essa divisão mandato cultural e mandato espiritual, ela é importante e nos ajuda a entender muitas coisas, a pontuar e a categorizar a graça comum e a graça especial, mas na medida que as pessoas, pela graça comum, trazem contribuições para a sociedade, melhores leis, implementam justiça e paz, mas se esquecem desse aspecto do mandato espiritual, da revelação especial, aí você então perdeu uma dimensão crucial e fundamental. Não há esse dualismo, não deveria haver esse dualismo. Então, na medida que a missão consiste em fazer esses novos discípulos vivem agora não para a sua própria glória, não como idólatras, mas para adorar e glorificar a Deus, na medida que eles vão entendendo que a sua missão consiste em transformar e trazer todas as coisas para como tudo deveria ser, e também entendem que a sua natureza essencial, na sua antropologia, é transformada para buscar o fim de todas as coisas, que é glorificar a Deus. Então, o fazer discípulo aqui é fundamental, porque somente esse discípulo verdadeiro é aquele que adora a Deus e que glorifica a Deus. Então, esse aspecto a gente não pode esquecer, não pode deixar
de lado. Esse aspecto é fundamental. Importante lembrar, né, professor Chum, que essas categorias, mandato cultural, social, e espiritual, eles têm uma natureza didática, né? Claro. Quando você chega na prática, é muito difícil você saber o que eu estou fazendo aqui ou ali, né? É um conjunto. Só para dar o meu pitaco aqui, afinal de contas, faz parte do meu papel, dar pitacos. A minha compreensão, como professor de Antigo Testamento e teologia bíblica, né, é que no princípio, Deus deu uma missão ao homem, que é exatamente encher a terra, e encher a terra da sua imagem e semelhança. A grande comissão faz a mesma coisa, só que agora com o povo eleito, com os salvos, ou seja, à medida em que nós discipulamos, nós estamos ali pela obra de conversão do Espírito Santo, o trabalho, a aplicação da obra de Cristo na vida das pessoas, nós estamos literalmente vendo ser criados novo homem ou novos homens, ou seja, adoradores. É por isso que tem que ir até os confins da terra. Aquela missão de Gênesis 1, versículo 27 e 28, na criação, quando Deus abençoa o homem para cumprir o ato de glorificar, né, o nome de Deus, e que foi barrado, por assim dizer, obviamente nos planos de Deus não, mas pela queda, ela continua agora na grande comissão, quando a gente vai fazer a mesma coisa, das duas formas, os crentes tendo filhos e os crentes evangelizando para gerar novos filhos, né? Eu costumo dizer que aquela primeira missão lá não foi cancelada. Encher a terra ainda é nossa função e papel. Mas vamos lá. Pergunta número 6. É verdade que reformado não é missionário? Como é que a gente harmoniza a doutrina da eleição com a prática missionária? Bom, eu posso começar respondendo essa pergunta. Infelizmente, essa associação acontece por uma questão dos historiadores de missões. A maioria dos historiadores de missões, nos livros que estão publicados, os grandes historiadores aí, o Kenneth Scott Latourette e outros, e os popularizadores também, como a Ruth Tucker, até mesmo o Stephen Neill, que é anglicano, todos eles vão afirmar que os reformadores no século XVI falharam na questão missionária, né? Então, eu cito aqui o Latourette. Ele vai dizer o seguinte: os reformadores foram indiferentes para as missões mundiais por causa de sua teologia falha. Tá? Então, o pressuposto aqui seria a crítica ou a incompatibilidade da missão ou das missões com a teologia da predestinação. E essa máxima que nós que somos reformados, ela é falsa, essa dicotomia não existe, ela é falsa, ela vem aí, de acordo com uma tese de doutorado escrita pelo Dr. Elias Medeiros, ela vai se originar num primeiro grande historiador, no estudioso de missões, que foi o Gustav Werneck. Então, ele foi o primeiro grande missiólogo que começou o estudo da missiologia per si, e ele, com uma origem anabatista, vai acabar afirmando, né, que a teologia dos reformadores é que levaram eles a falhar na sua missão de levar o evangelho até os confins da terra. Tá? Então, os outros historiadores basicamente fizeram uma pesquisa de fontes secundárias, e a grande fonte era Gustav Werneck, e não foram para as fontes primárias, como os historiadores deveriam fazer, que seria olhar para as cartas de Calvino trocadas com o rei da França e outros reis, de como Calvino enviou ali 3 missionários aqui para o Brasil,
na primeira oportunidade que teve. Então, é, num sentido, uma apelação exigir dos reformados, dos reformadores do século XVI, que eles deveriam ter feito missões, porque o contexto histórico era muito difícil, eles estavam no começo ainda, eles ainda lutavam pela sua sobrevivência, não tinham todos os recursos. E outra coisa importante, os países que abraçaram o movimento da reforma não participavam naquele momento das grandes navegações. Mas quando a Holanda inicia o seu processo de conquista de colônias, em cada navio holandês havia um missionário, e eles vão chegar aqui no Brasil, no Nordeste, né, e também na Ásia. Então, isso é uma crítica anacrônica e infundada. Bom, no aspecto teológico, para ser mais rápido, a doutrina da eleição, uma vez eu participei de uma conferência missionária onde o John Piper pregava aí para milhares de missionários coreanos, né? Então, existe uma conferência missionária que acontece a cada 4 anos e nessa ocasião o John Piper estava pregando. E ele falou, pregando lá em João, que o sucesso da missão era garantida porque Jesus Cristo tinha outras ovelhas, mas de outro aprisco, né? As suas ovelhas de outro aprisco. Eu lembro que era uma conferência que tinha participantes ali de todas as denominações, e alguns batiam palma e outros davam aquele bu, né? Mas o sucesso da missão, né, ela está atrelada à doutrina da eleição. Então, não há nenhuma incongruência aqui, e pelo contrário, muitos missionários, ao longo da história, né, dos heróis, vamos dizer assim, das biografias missionárias, tiveram a sua origem presbiteriana e até calvinistas na sua teologia, essencialmente. Então, não há nenhuma contradição. E também, hoje, podemos dizer que um grande número de líderes e de presidentes de agências missionárias interdenominacionais são de origem calvinista. Eu diria que, quanto a essa primeira pergunta, é verdade que reformado não é missionário? Eu recomendo aí, quanto a essa questão dos reformadores, eu li um livro no ano passado, ele inclusive foi publicado em português ano passado, é um livro do historiador Michael Haykin com o Jeffrey Robinson, chamado O Legado Missional de Calvino, foi publicado pela editora Cultura Cristã. Eu recomendo, ele é um texto que mostra como essa preocupação missionária estava, de alguma forma, presente no pensamento de Calvino, apesar dessas questões todas que o Dr. Chung já mencionou, contextuais, não é? Então, eu recomendo o livro, é bom dar uma olhadinha lá. Eu acho que, quanto à doutrina, é muito óbvio que não há nenhuma falta de incentivo da parte da teologia reformada à evangelização. Ou seja, encarar a doutrina da eleição como algo que não incentiva ou tira o ímpeto missionário é um equívoco, porque a doutrina da eleição é a doutrina que diz que Deus escolheu um grupo de pessoas para a salvação e que essas pessoas, elas são chamadas subjetivamente à salvação pelo Espírito, que age por meio da pregação da palavra. Ou seja, o Deus que predestina os fins, ele também predestina os meios. E Deus determinou que o meio para a salvação dos seus eleitos seria a pregação da palavra. E como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, eles não têm, antes de serem chamados, nenhuma marca na testa, na mão, nas costas. Então, a gente é chamado por Deus a proclamar o evangelho a todas as pessoas. A tradição reformada, inclusive, faz a distinção entre o chamado externo da pregação do evangelho, que deve ser
dirigido a todas as pessoas, e o chamado interno do evangelho, que é aquele que alcança os eleitos de Deus. Então, eu diria que não há, na teologia reformada, nenhuma falta de incentivo. Todo reformado deveria ser um evangelista por excelência. Dito isso, eu vou confessar que eu acho que nós não evangelizamos tanto quanto deveríamos. Eu não sei explicar por quê, talvez caiba aí um bom estudo para o departamento de missões, mas o fato é que aqui vem a minha opinião prática, olhando para a realidade da nossa conjuntura atual. Nós temos razões de sobra para evangelizar na nossa teologia, mas eu acho que nós deveríamos gastar mais sola de sapato fazendo isso, para deixar de ser mais discurso e tornar-se algo mais prático na nossa existência. Professor Felipe, eu acredito que um dos problemas que nós temos aí é o que já foi levantado anteriormente, é que a igreja em si, talvez mal estimulada ou não estimulada pelos seus líderes, pelos seus pastores e pregadores, ela passa a ser um grupo de espectadores. As pessoas estão assistindo o culto, as pessoas estão assistindo a adoração, ou em alguns casos estão assistindo shows gospel nas igrejas, e não estão engajadas na missão propriamente dita, né? E eu acredito que um segundo fator é uma falta de compreensão boa da nossa própria teologia. Eu costumo dizer no púlpito que eu só tenho coragem de pregar o evangelho, e eu procuro evangelizar em toda pregação, por causa da doutrina da eleição. Porque o evangelho é uma loucura, e eu não estou dizendo isso da minha boca, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, é a escritura, diz o evangelho é uma loucura. Então, há um sentido em que é fantástico o fato de que a gente vai lá, proclama um negócio que é incompreensível para alguém que não é convertido, e Deus vai lá e converte alguém. Isso é fantástico, é tremendo ver os frutos, né, da obra do Espírito Santo, mas muitas vezes ou nós ficamos com vergonha porque é uma loucura e a gente quer ser, quem sabe, né, claro, acadêmico ou etc. Isso, ou descolado, né? Ou a gente, em alguns casos, acho que a gente articula mal também, mas a gente esquece que aquela coragem de chegar lá e dizer assim, olha, você pode conhecer a Cristo hoje, e você pode ser salvo, e você pode ter uma vida nova, e você pode conhecer essa graça, né? Eu só tenho coragem de falar isso porque Deus tem os seus eleitos. Porque o homem que não foi eleito, ele não vai entender. Não vai entender, né? Ok, muito bom, gente. Temos aí mais algumas perguntas. Não vai embora ainda, tá? A gente ainda tem aí um bate-papo para continuar, mas eu tenho que falar uma coisa. Quer estudar num bom programa de missões? Nós temos alguns na nossa escola. Nós temos um programa de revitalização e multiplicação de igrejas. Quem sabe aí, colega, pastor, irmão, presbítero, obreiro, quem sabe você está precisando de revitalização na sua vida, para que haja uma revitalização na igreja. Nós recomendamos, então, nosso programa de revitalização e multiplicação de igrejas, e nós temos dentro do nosso mestrado em divindade e do nosso STM, nesses 2 mestrados, nós temos também a linha de missões, e você, então, pode vir estudar conosco. Nosso processo seletivo está aberto, você pode ir lá na nossa página cpajmackenzie.br, acessar o processo seletivo, investigar os nossos cursos, tá? Para que você cumpra dentro desse foco missionário, né? Dentro desse alvo, a missão que Deus te deu, ou, quiçá, cumprir de maneira intencional a sua missão,
usando ferramentas. Quem sabe seja a educação cristã. Nós temos essa especialização em educação cristã, que está fechando hoje o processo seletivo, mas me escuta bem, só vou dizer para vocês que estão no YouTube, tá bom? E para quem mais você espalhar. A gente vai manter aberto por mais alguns dias, ok? Então você pode entrar e se pesquisar nossa especialização em educação cristã e a mesma coisa para esse MEI, esse Magister Artium que nós temos em parceria com o Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos. Vai lá na página, dá uma conferida, observa como funciona. Quem sabe você encontra aqui um meio de ouvir o ensino e ser discipulado para essas coisas. E temos também o nosso doutorado em ministério, que é uma maneira de preparar em um grau mais avançado os nossos pastores para o exercício do seu chamado na Igreja de Cristo. Conheça os nossos programas, vá lá no site do Under Jumper. Acho que eu falei de todos, né, gente? Eu não esqueci nenhum, falei de todos. Vá lá e conheça nossos programas. Nosso alvo, irmãos, é a missão. Nós somos escola de teologia, mas nós não acreditamos que a teologia é uma coisa fria, distante, uma coisa que não tem a ver com a missão. E não é só no curso de missiologia, não. Em todas as áreas, desde o estudo mais seco, por assim dizer, de alguma área, até a própria missiologia. Nós queremos que você aprenda que devemos glorificar ao nosso Senhor. Professor Chum, você lançou um livro sobre missões. Fala um pouquinho sobre o seu livro. O título do livro é Missão Primordial, os fundamentos da missão em Gênesis 1 a 11. Eu faço um trocadilho aqui, porque eu falo da missão nos tempos primordiais, nos primórdios, em Gênesis 1 a 11, mas, ao mesmo tempo, a tese é que tudo aquilo que a Bíblia vai falar na grande comissão, do sacerdócio universal, de todos os aspectos da doxologia, vindo em primeiro lugar na questão da missão, tudo isso já está ali nesses 11 primeiros capítulos. Então, ela é essa missão primordial, né? Então, esse seria o trocadilho. Eu trago uma abordagem da teologia bíblica, mas fazendo bastante... trabalhando bastante com o texto propriamente dito, fazendo a exegese em alguns momentos ali, e defendendo algumas posições um tanto novas, né? Então, nova no sentido do grande público não ter acesso a alguns dos artigos e de publicações mais recentes nessa área. Bom, a ideia de que o Dr. Mauro mesmo comentou, de Gênesis 1, 28, sendo essa grande comissão, na ideia de que a multiplicação, você multiplica pessoas criadas à imagem de Deus. Então, o que significa ser imagem de Deus? Eu trabalho bastante isso. Eu falo também de como o Jardim do Éden foi o primeiro templo e que a missão consiste em expandir o Jardim do Éden, que é o Santo dos Santos, para todo o planeta, na medida que a multiplicação dos sacerdotes reais criados à imagem de Deus, eles vão refletir a glória de Deus. Quando a gente olha para a Arca de Noé, nós vemos a divisão em três, vemos ali a entrada no lado lateral, os animais puros deveriam ser ali, entrar 7 pares desses animais puros. Então, tudo isso também está relacionado à ideia do templo. A arca é o templo de Deus também. Então, eu trago alguns trabalhos nessa direção. E como, então, Gênesis 11, a Torre de Babel, ela se relaciona, então, com o chamado de Abel, na dispersão dos povos como bênção e não como maldição,
como preservação e não como juízo de Deus. E é nesse sentido que a gente tenta colocar a ideia de que a essência da missão é a adoração, a essência da missão é levar a adoração, multiplicar a adoração, fazer novos adoradores. E então, essa primeira edição já está esgotada, mas nas próximas semanas nós devemos já republicar uma nova tiragem. Muito bom. E o professor Shum publicou essa primeira tiragem e ele dedicou toda a entrada dessa tiragem para projetos missionários. Então, tudo o que veio aí do livro foi também dedicado a projetos missionários. Faz parte, né, irmãos, da missão, obviamente, desenvolver essas coisas. Professor Felipe, como é que... Professor Felipe é nosso professor de teologia filosófica. Se você está nos ouvindo aí e não sabe o que é isso, talvez você precise ir lá no nosso site para aprender um pouquinho mais. Mas qual é a relação da teologia filosófica com a área de missões e evangelização? Mauro, sabe por que essa pergunta costuma ser feita? É porque, em geral, as pessoas veem o nosso programa de teologia filosófica, isso não me assusta um pouco, né? Como ele é em algumas outras instituições, quando a teologia filosófica é aquele ramo da teologia em que métodos filosóficos são usados para a elaboração de conceitos teológicos. Alguma coisa meio semelhante à velha teologia natural. Tem muita gente que vê a teologia filosófica assim, como se fosse aquele esforço por suspender a revelação geral, e aí a revelação especial, e aí, então, por meio unicamente da racionalidade, chegar lá a concepções a respeito das provas da existência de Deus, e assim sucessivamente. Veja, isso não é assim que nós concebemos a teologia filosófica. Aliás, isso seria impossível à luz de uma perspectiva reformada, né? Porque à luz de uma perspectiva reformada não existe racionalidade pura, nós acreditamos na completa contaminação do homem pelo pecado, e nem existe teologia sem revelação. Então, teologia filosófica no Andrew Jumper não é um esforço para suspender a revelação especial e fazer teologia apenas a partir da racionalidade. Teologia filosófica na nossa escola é uma disciplina de aplicação, que tem duas grandes vertentes. Quais são elas? A exegese cultural e a apologética. Ou seja, quais são os grandes esforços do nosso programa de teologia filosófica? Ajudar pessoas a lerem bem a cultura na qual nós estamos inseridos e ajudar as pessoas a dialogar com essa cultura, se aproveitando de eventuais momentos de verdade que possam existir nela, mas, sobretudo, se preparando para questionar a sua adoração mais profunda e apresentar o evangelho de forma que seja compreensível pelas pessoas do nosso tempo. Então, nosso programa de teologia filosófica é basicamente um programa de exegese cultural e um programa de apologética. E aí as pessoas talvez estejam perguntando, por que tem filosofia no meio desse negócio, então? É porque a filosofia é a disciplina que nos permite transitar entre as diferentes disciplinas que lidam com a cultura, a fim de que a gente treine pessoas para fazer esse movimento. Quando a gente entende isso, fica fácil entender como é que discussões de natureza teológico-filosóficas podem ser úteis para questões relacionadas à missão e à evangelização. Aquilo que interessa a teologia filosófica de uma maneira mais ampla, questões como a identificação de cosmovisões, a relação entre diálogo e antítese, como me aproveitar de contribuições de não cristãos e como reagir a elas,
o desafio de desvelar a idolatria de uma cultura. Todas essas coisas interessam a teologia filosófica de um modo geral. Elas também interessam a missiologia de uma maneira mais restrita. É importante para um missionário, para pessoas que querem cumprir a sua missão em culturas diferentes, estarem preparadas, por exemplo, para compreender a cosmovisão daquela cultura, enxergar os ídolos que subjazem à adoração daquela cultura, conseguirem comunicar o evangelho numa linguagem que seja compreensível àquelas pessoas. E a teologia filosófica tem grandes contribuições a oferecer nesse sentido. Então, para aqueles que se interessam na área e têm interesse evangelístico, creiam, existem muitas boas relações entre teologia filosófica e evangelização e missões. Legal. E no departamento de missões, professor Chum, quais disciplinas vão ajudar a fazer isso que o professor Felipe acabou de mencionar? Nós temos a antropologia missionária, que trabalha com esse pressuposto de exegese cultural, da gente entender quais são as estruturas dentro do pressuposto dos valores, dos sentimentos e da parte intelectual que molda todas as culturas. Então, a cosmovisão é aquela camada invisível que moldam as culturas, a interpretá-la de forma mais categorizada, como acontece a mudança nas pessoas e em culturas inteiras. Nós analisamos sociologicamente, antropologicamente algumas dessas questões, à luz da nossa teologia reformada. Nós temos as matérias de evangelização no mundo pós-moderno, como as questões da pós-modernidade, do relativismo e dos valores hedonísticos que moldam a nossa cultura, na verdade, são anseios humanos que precisam de uma resposta adequada através da verdadeira resposta, que é o Evangelho de Jesus. Então, nós temos a contextualização. Então, nós temos diversas matérias, como, por exemplo, outra matéria importante que eu citaria são os fundamentos paulinos da missão, como nós precisamos resgatar muito daquilo que Paulo fez no livro de Atos, nas suas cartas, e ali nós encontramos princípios preciosos e atuais para os nossos dias, para a nossa prática missionária e para a nossa prática da evangelização no dia a dia e na igreja. Muito bem, gente. Estamos aqui caminhando para o fim. Na descrição aí da nossa live, tem uma pequena... Acho que o Dr. Mauro travou ali. Dr. Mauro travou, mas eu vou, então, pegar o bastão aqui e comentar rapidamente esses textos que nós colocamos aqui. O primeiro é do Richard Bauckham. Richard Bauckham, ele é um autor especialista em Apocalipse, em Novo Testamento, mas ele escreve esse pequeno livro muito importante, interessante, que vai tratar aí dessa ideia de cosmovisão e da globalização como forças e como nós nos engajamos nessa questão missionária. Então, ele é uma hermenêutica bíblica, onde ele vai defender que a maneira correta de você olhar para a Bíblia é através da lente da missão. Isso vindo não de alguém que é um teólogo bíblico da missão, mas de um estudioso do Novo Testamento, né? Então, esse é um livro que ainda só está em inglês. Ele, com certeza, é um livreto que vale a pena os irmãos darem uma olhada e que, com certeza, nós buscaremos aí, de alguma forma, tentar traduzir essa obra. O segundo livro aqui é o livro do Gorin, né? Como eu falei, um dos importantes missiólogos reformados da atualidade. Então, os dois livros... Existe esse, que é a Missão da Igreja Hoje, ela é recente, publicada em 2019, ele tem cerca de 400
páginas, então é um compêndio muito interessante, importante, que vale a pena conferirem. O livro do Kostenberger também é uma teologia bíblica, só está em inglês, de Gênesis a Apocalipse sobre a questão da missão. E os livros mais conhecidos aqui do Samuel Logan, da nossa cultura cristã, do John Piper, e também o livro que nós usamos na nossa matéria de teologia paulina e prática da missão paulina é do Dr. Schnabel, né? Então ele é um dos maiores especialistas em teologia paulina e escreveu um grande compêndio em 2 volumes, 1000 páginas, cada um desses compêndios, para falar da missão primitiva na igreja. E é bem interessante, ele vai trazer ideias de que Paulo, sim, chegou até a Espanha para pregar o evangelho. Então, quando ele estava preso em Roma, ele havia sido libertado, teria sido libertado por um breve tempo, e ele aproveitou essa libertação para pregar, sim, na Espanha, e ele vai trazer alguns documentos que tentam apontar nessa direção. Ele também mostra ali que, logo depois da conversão, Paulo não ficou ali na Arábia estudando a Bíblia e fazendo seminário, mas que, de fato, ele voltou para Tarso e também naquela região da Arábia plantou igrejas, continuou fazendo missão, num período aí que duraria 13 anos. Então, várias coisas interessantes. São textos que vocês podem aí adquirir no Amazon e também nas editoras de ampla divulgação. Muito bom, gente. Já viram eu dizer aí que o Chum precisava ser ligeiro, então eu não vou indicar muitos livros aí a vocês, eu já fiz algumas indicações e certamente esses que Chum indicou serão úteis para continuarem os estudos nessa área. Muito bom, gente. Antes de terminarmos, você tem uma missão, a Missio Jumper, que é se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, deixar um comentário e deixar o like aí no vídeo, tá? Isso é importante porque o YouTube posiciona os vídeos de acordo com a interação. E aí é muito importante que você faça isso. Queridos, deem aí o seu boa noite para a nossa audiência. Muito obrigado a você que nos assistiu. Nossas lives, elas são para durar 1 hora, tá, gente? Mas a gente já descobriu que não é possível. A gente vai se envolvendo aqui com as perguntas, mas com a graça de Deus, vocês permanecem aí com a gente e assistem, e a gente espera trazer na nossa oração aqui antes de começarmos hoje, foi esse o nosso pedido ao Senhor, que Ele nos desse um bom bate-papo para que vocês pudessem também desfrutar da teologia que a gente trabalha na nossa escola. Professor Felipe, professor Chum, deem aí o seu boa noite e a gente vai encerrar. Pessoal, boa noite. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. O Dr. Mauro já disse que a nossa escola é serva do Senhor. Ela tem como objetivo preparar pessoas para exercer a missão que Deus lhes concedeu no mundo, levando outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. É isso que nós queremos fazer. Esperamos que, de alguma forma, no meio de toda essa discussão acadêmica aqui hoje, você tenha, de alguma forma, sido aproximado de Jesus Cristo e que você tenha sido também mais preparado para cumprir a sua missão nesse mundo. Que Deus abençoe muito você. Dr. Mauro Chum, grande abraço, alegria conversar com vocês. Eu também desejo boa noite a todos. Nossa missão no Andrew Jumper é ter um foco de estudos avançados numa missiologia reformada. Nós também temos a missão que Jesus Cristo nos deu de fazermos discípulos, de levarmos mais e mais crentes a entenderem qual é a sua missão e engajarmos mais e mais pessoas e igrejas para essa grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, tudo focando para a sua glória, para a adoração, para que todos os povos então possam adorá-lo e servi-lo. Muito bom. Quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, nós temos a transmissão da nossa devocional ao vivo aqui, nossos professores sempre trazendo uma palavra
contextualizada, uma exposição bíblica para vocês. Nos vemos lá, que Deus abençoe ricamente a sua vida e uma boa noite para todos. Pronto.